Fala galera! Então, vamos para mais uma revisão. Eu estou usando um slide maravilhoso feito pelo Grid Rio, né? O Facebook Grid Rio, o slide deles é bem legal. E vamos falar um pouco sobre cordados, né? Antes de falar sobre cordados, vocês precisam saber que existem características em comum. Então tá aqui, ó, características exclusivas dos cordados. Bom, todos os cordados em alguma fase da vida vai ter a fenda faríngea que pode originar as brancas. Ah, professor, então eu em algum momento da minha vida tive fenda faringiana? Sim, na sua fase embrionária, certo? Vai ter também notocorda, que está relacionado à sustentação, que pode em alguns animais dar origem à coluna vertebral. Também vai ter a cauda pós-anal e também vai ter o túbulo nervoso dorsal. Essas quatro características são básicas e normalmente são cobradas em prova, que são características básicas de um cordado, tá? Também são triblásticos, celomados, deuterostômios e tem segmentação, tá? E aí, o primeiro grupo é o grupo do protocordado, que são cordados que não têm crânio e não têm vértebra. São animais mais anteriores, né? Quando a gente faz lá o cladograma, eles são mais antigos, eles deram origem aos cordados, né? Então é dividido em urocordado, que eles perdem a notocorda, que é aquela estrutura que vai dar origem à coluna vertebral na fase adulta, né? Eles são sesses, ou seja, eles são fixos em algum lugar, algum substrato, e são animais filtradores. O que são animais filtradores? São aqueles animais que vão pegar, são animais aquáticos, obviamente, são animais que vão pegar a água do meio ambiente, vão sugar a água, pegar todo o material orgânico que vai nutrir o corpo e vai jogar o resto fora. Então esses animais que coletam a água e dessa água pegam o material orgânico e joga o resto para fora, nós chamamos de animais filtradores. E animais filtradores são indicadores de poluição. Muito cuidado com isso que eu estou falando. Exemplo desse animal, a assídia. Então a assídia é um urocordado, ele é um protocordado, é um precursor dos cordados, vamos dizer assim. E temos o outro grupo, que é o grupo do cefalocordado, que são animais que mantêm a notocorda na fase adulta. Eles são bentônicos, eles vivem lá embaixo da água, tá? E o exemplo é o anfioxo. Ah, tá falando aqui que é lanceolado, a forma do corpo, como se fosse uma lança, tá? Então o anfioxo é um exemplo de animal cefalocordado. E aí chegamos no grupo cordado, né? Dois cordados que têm vértebra, né? Que podem ter a vértebra. É dividido em dois grupões: os agnatos, que são animais que não têm mandíbula e têm a boca circular e é representado pela lampreia. A lampreia, não sei se vocês já viram, são aqueles animais que ficam grudados nos peixes e nos tubarões. É grudados, não é aquele que anda do lado, não. São animais que têm a boca grudada no peixe, a boca bem arredondada assim, e serve para extrair material nutritivo pro animal. Então ele se gruda no animal, né, na estrutura do animal, no corpo do animal, e fica lá sugando material nutritivo. E aí o exemplo desses animais são lampreias. Lembrando que os agnatos, eles não têm mandíbula. E aí vamos falar sobre os gnatostomados, que são animais que têm mandíbula, tá? E aí são todos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Lembrando que quando eu falo de cordado, são animais que possuem crânio e que possuem vértebra, tá? Os protocordados não possuem crânio e não possuem vértebra, tá? Então, continuando a falar sobre os gnatostomados, que são os animais que têm mandíbula, né? Vamos falar sobre os anfíbios. Os anfíbios são animais que são extremamente dependentes da água. Por quê? Primeiro, eles têm a respiração do tipo cutânea. Então, por ter respiração do tipo cutânea e pulmonar, mais falando sobre cutânea, a pele precisa estar úmida para que ocorram as trocas gasosas. Por exemplo, o sapo. O sapo tem respiração cutânea e tem respiração pulmonar. E para que a pele dele consiga trocar oxigênio com o meio externo, a pele dele precisa ficar úmida. Então ele é extremamente dependente da água, ele precisa viver em um ambiente úmido. Professor, tem um anfíbio que faz respiração, que tem respiração branquial? Tem também, certo? E a fecundação é externa. O que é fecundação externa? O macho vai lançar o espermatozoide na água e a fêmea vai lançar o óvulo na água, tá? Eles estão juntos, mas eles lançam
as suas células germinativas, as suas células sexuais. E aí sim vai ter a fecundação, a formação do ovo, e esse ovo normalmente fica em um ambiente úmido também. Então, esse é mais um motivo dos anfíbios serem tão dependentes da água. Depois dos anfíbios, houve uma evolução, e aí apareceram os répteis. Os répteis, diferente dos anfíbios, eles não são tão dependentes da água. Por quê? A pele dos répteis possui uma estrutura chamada queratina. E essa estrutura chamada queratina faz com que a pele seja impermeável. Isso é importante, porque isso evita que o bicho, que é o animal, morra por desidratação, ou seja, perca água para o meio ambiente. Então a queratina ela protege a pele, evitando uma perda de água excessiva. Então esse animal é mais independente da água em relação aos anfíbios. E a fecundação é interna. Dos anfíbios é externa e dos répteis é interna. O macho ele vai introduzir o espermatozoide pelo aparelho reprodutor masculino dentro da fêmea. E isso é fecundação interna. E isso é um outro motivo para você ser independente da água. Chegamos nas aves, eu esqueci de botar as observações aqui, mas as aves, elas é um animal todo adaptado para o voo, então tem algumas características que são fundamentais. Primeiro, elas têm ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos ocos que recebem ar que vem do pulmão. Então, tem o pulmão, depois tem uma outra estrutura chamada saco aéreo, que se enche de ar, que deixa o bicho mais leve. E esse saco aéreo, o prolongamento desse saco aéreo vai chegar a ossos pneumáticos, são ossos ocos. Isso tudo facilita para o voo, o bicho vai ficar muito mais leve, o animal vai ficar muito mais leve. Além disso, nós temos uma glândula chamada glândula uropigiana. Uropigiana significa o quê? As aves que têm hábito de pescar peixe, que o bicho vai pegar esse material, vai passar o bico lá nessa glândula, vai pegar esse material e vai passar na pena. E isso faz com que a pena dessa ave fique permeável. Então imagine só, eu tenho uma gaivota, tenho um animal que é pescador, um pássaro pescador. Ele vai mergulhar para poder pegar o peixe. Se ele não tivesse essa glândula que produzisse essa substância, quando ele fosse sair ou quando ele fosse entrar, a pena ia ficar encharcada. Então o bicho ia ficar lá dentro e ele ia acabar se afogando. Essa glândula que produz essa substância deixa a pena impermeável. Então o peixe consegue mergulhar, pegar o que ele quer, pegar o peixe e sair, e já sair voando praticamente, porque a pele a pena fica impermeável. Isso é importantíssimo para o voo, é importantíssimo para o mergulho, certo? Tem sibilo, que é uma estrutura responsável pelo canto, certo? Tem uma estrutura no peitoral. Essa estrutura no peitoral se chama quilha. E para que serve a quilha? A quilha é o osso aqui, localizado nessa região da ave, e ela vai abrigar a musculatura, o peito do frango, vamos dizer assim. Né? Ela vai abrigar toda aquela musculatura que fica ao entorno, e isso facilita o voo. Então, a quilha é uma estrutura óssea que vai abrigar, que a estrutura muscular vai se ligar a essa quilha, e isso vai favorecer o voo. Isso é super importante. O humano não tem essa estrutura, então seria praticamente impossível o humano conseguir voar. E aí chegamos nos mamíferos, lembrando que ainda tem os peixes, né? Chegamos nos mamíferos. Os mamíferos têm toda aquela característica que é mais fácil de a gente entender, né? Tem cuidado parental, assim como as aves e alguns répteis também. E ele possui uma estrutura chamada placenta, no qual irá abrigar o embrião, e aí vai nutrir o embrião, vai proteger o embrião contra choques mecânicos, e também possui uma glândula que nós chamamos de glândula mamária. Antes de chegar no mamífero, nós temos um outro grupo, que é o grupo dos peixes. Esse grupo dos peixes está separado aqui porque ele é muito cobrado em prova também, então tome muito cuidado. É o grupo dos peixes mandibulados. Então nós temos os condrictes, cartilagem. Então são peixes cartilaginosos. Condricte, cartilagem. Tá? Lembra o C aqui de cartilagem. E aí boca ventral, né, nessa região aqui, ó, abaixo.
5 pares de brânquias, flutuação, óleo de fígado, e esses bichos, como eu já falei, eles são cartilaginosos. Uma outra característica que eles têm é uma estrutura que fica na lateral aqui, que não está ilustrada nessa figura, que se chama linha lateral. A linha lateral é um outro elemento também que é cobrado em vestibular, e ela serve para o peixe perceber o que está acontecendo em sua volta. A linha lateral ela consegue perceber estímulos elétricos e movimentos. Então, o peixe ele tem os olhos, mas ele consegue perceber o que está à sua volta também pela linha lateral, pelos impulsos elétricos de outros animais que estão em volta dele. Imagine só, se você estivesse numa água muito turva, seria praticamente impossível você conseguir perceber outros animais além do cheiro, obviamente. Então a linha lateral é uma ferramenta muito importante, é um órgão, um instrumento muito importante para que tanto os peixes cartilaginosos como os peixes ósseos, como os condrictes, consigam perceber o que está acontecendo ao seu entorno, certo? E como eu já estava falando, o Osteichthyes, que são os peixes ósseos, então Osteichthyes de ossos, são os peixes que possuem, que tem a estrutura óssea formada por osso, né? Enfim, como eu já disse. E a boca anterior, na parte de cima. Eles possuem um intestino longo e uma outra estrutura muito importante que também é cobrada em prova, que se chama bexiga natatória. Os peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória. E para que serve a bexiga natatória nos Osteichthyes, que são os peixes ósseos? Ela serve para orientar o peixe na coluna d'água. Então, quando essa bexiga está cheia, imagina uma bola cheia de ar. Quando essa bexiga está cheia, o peixe sobe na coluna d'água. Quando essa bexiga está vazia, o peixe desce na coluna d'água. Então, ela vai orientar o peixe na coluna d'água. Isso é super importante, certo? Os peixes cartilaginosos, eles não possuem uma estrutura que nós chamamos de opérculo. O que é opérculo? É uma estrutura que fica aqui, ó, que protege as brancas. Então, o opérculo ele vai abrir e vai fechar, o peixe vai engolir a água, essa água vai passar por dentro da boca e vai passar pelas brancas. O opérculo abre e a água sai por aqui, ó. Então, o oxigênio, a água entra e sai pelo opérculo. Entra e sai pelo opérculo nos peixes ósseos. Então, o peixe ósseo consegue respirar assim. Os peixes cartilaginosos não respiram assim. Eles precisam nadar continuamente para a água entrar pela boca e sair pela branca direto. Os peixes cartilaginosos não possuem opérculo, tá? Então, eles precisam nadar constantemente para conseguir captar o oxigênio da água. Os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos não precisam fazer esse tipo de mecanismo para poder respirar, porque eles possuem um opérculo. O opérculo abre e fecha e vai fazendo um fluxo de água para dentro do peixe, e o oxigênio vai entrando pela branca também, que o peixe ósseo também tem branca, e vai entrar na corrente sanguínea desses peixes. E aí tem mais um ponto importante, pessoal. Os animais que controlam a temperatura, que são as aves, os mamíferos e os peixes, nós chamamos de homotérmicos, né? São animais que conseguem controlar a temperatura corporal. Já os anfíbios e os répteis, eles não conseguem controlar a temperatura corporal, então nós chamamos de heterotérmicos. E por isso, normalmente de manhã, eles precisam ficar no sol para aumentar a temperatura corporal, para melhorar as atividades metabólicas desse mesmo animal, certo? Então, eles precisam aumentar a temperatura para aumentar a velocidade do metabolismo e conseguir fazer as suas atividades do dia a dia. Então, finalizamos aqui esse resuminho. E é isso aí, galera. Abraço, espero ter ajudado vocês.